1 Samuel, capítulo 5. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod e a depositaram no santuário deles, perto do ídolo de Dagom. Na manhã seguinte, quando os moradores de Asdod se levantaram, ficaram chocados ao encontrar Dagom tombado no chão, diante da arca do Eterno. Eles o levantaram e o puseram de volta no lugar. Na manhã seguinte, lá estava ele de novo, prostrado diante da arca do Eterno. Dessa vez, a cabeça e os braços do ídolo estavam quebrados, espalhados pela soleira. Só o tronco ficou inteiro. Por isso os sacerdotes de Dagom e os que trazem oferendas ao santuário de Dagom em Asdod, até hoje evitam pisar na soleira. O Eterno castigou com severidade o povo de Asdod, provocando tumores na população. Isso aconteceu na cidade e nos arredores. Ele permitiu que os ratos proliferassem ali. Os roedores saíram dos navios e tomaram conta da cidade. Os moradores ficaram aterrorizados. Quando viram o que estava acontecendo, os líderes de Asdod concluíram: a arca do Deus de Israel precisa ser levada embora. Nem nós, nem nosso Deus Dagom podemos suportar mais esta situação. Eles convocaram todos os líderes filisteus e os consultaram. Como vamos fazer para nos livrar da arca do Deus de Israel? Os líderes decidiram: mandem a arca para Gate. Assim a arca do Deus de Israel foi enviada para aquela cidade. Mas assim que a arca chegou a Gate, o Eterno também castigou aquela cidade severamente. O pânico era geral. Os cidadãos contraíram tumores que infectaram toda a população da cidade, jovens e velhos. Por isso decidiram enviar a arca de Deus para Ecrom. Mas antes dela entrar na cidade, o povo gritou em protesto: vocês vão nos matar, trazendo a arca do Deus de Israel para cá! O povo foi procurar os líderes dos filisteus e exigiu: tirem a arca do Deus de Israel daqui, que ela volte para o seu lugar, porque estamos ameaçados de extinção. Estavam todos apavorados, porque Deus já os estava castigando enquanto a arca ainda se aproximava. Quem não morria era atingido por tumores. Por toda a cidade, as pessoas gritavam de dor, e havia gente chorando em todo lugar. 1 Samuel, capítulo 6. A arca do Eterno estava entre os filisteus havia 7 meses. E os líderes do povo foram consultar as autoridades religiosas, os sacerdotes e os especialistas em fenômenos sobrenaturais, e perguntaram: como vamos nos livrar da arca do Eterno? Como nos livraremos sem que aconteça o pior? Precisamos saber. Eles responderam: se vocês quiserem devolver a arca do Deus de Israel, não a devolvam simplesmente sem oferecer nada. Será preciso uma compensação. Assim vocês serão curados, pois Deus aliviará o castigo. E o que exatamente seria uma boa compensação? Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de líderes filisteus. Já que todos vocês, os líderes e o povo, foram atingidos pela mesma praga, façam imitações dos tumores e dos ratos que devastam a nação e apresentem esses itens como oferta para a glória do Deus de Israel. Assim talvez ele deixe de castigar vocês, os seus deuses e a sua nação. Não sejam obstinados como os egípcios e o faraó. Deus os feriu até que deixassem os hebreus sair. Só assim ele os deixou em paz. Portanto, façam o seguinte: tomem uma carroça nova e 2 vacas que nunca puxaram carroça. Amarrem os animais à carroça e prendam suas crias no curral. Ponham a arca do Eterno sobre a carroça. Num saco ao lado da arca, ponham as imitações de ouro dos tumores e dos ratos que vocês estão oferecendo como compensação. Depois, deixem as vacas por conta própria e fiquem observando. Se elas seguirem direto para a terra de onde vieram, na direção de Bet-Semes,
está claro que essa catástrofe veio por juízo divino. Caso contrário, saberemos que não foi castigo de Deus, mas foi algo acidental. Eles seguiram as instruções. Amarraram 2 vacas a uma carroça, puseram as crias no curral e acomodaram a arca do Eterno e o saco com os ratos e os tumores de ouro sobre a carroça. As vacas seguiram direto pela estrada de Bet-Semes. Não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Os líderes dos filisteus as seguiram de perto até Bet-Semes. Os moradores de Bet-Semes estavam colhendo trigo no vale. De repente, eles avistaram a arca. Eufóricos, correram ao encontro dela. A carroça entrou no campo de Josué, morador de Bet-Semes, e ali estacionou, perto de uma grande rocha. Os ceifeiros desmancharam a carroça, transformando-a em lenha, e sacrificaram as vacas como oferta queimada ao Eterno. Os levitas puseram a arca do Eterno e o saco com as ofertas de ouro sobre a grande rocha. Naquele dia, os moradores de Bet-Semes, muito animados, ofereceram sacrifícios e adoraram ao Eterno. Os líderes filisteus observaram toda aquela movimentação e depois retornaram para Ecrom. As 5 imitações de ouro dos tumores foram oferecidas pelos filisteus em compensação pelas cidades de Asdod, Gaza, Ascalon, Gate e Ecrom. Os 5 ratos de ouro correspondiam ao número das cidades dos filisteus, pequenas e grandes, governadas pelos 5 líderes. A grande pedra sobre a qual foi posta a arca do Eterno continua até hoje no campo de Josué, em Bet-Semes. O Eterno feriu alguns homens de Bet-Semes, que por curiosidade e reverência espiaram dentro da arca do Eterno. 70 homens morreram, e toda a cidade ficou de luto, chocada com o rigor do Eterno, e questionava: quem pode permanecer na presença do Eterno, esse Deus Santo? Quem vai se responsabilizar pela arca? Eles mandaram mensageiros a Kiriat-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Eterno. Venham buscá-la. 1 Samuel, capítulo 7. Os homens de Kiriat-Jearim foram buscar a arca do Eterno e a deixaram na casa de Abinadab, que ficava na colina. Designaram seu filho Eleazar responsável pela arca do Eterno. Passou-se muito tempo desde que a arca foi levada para Kiriat-Jearim. Nada menos do que 20 anos. Em todo Israel havia respeito absoluto pelo Eterno. Um dia, Samuel propôs ao povo de Israel: se vocês quiserem mesmo voltar para o Eterno, livrem-se dos deuses estranhos e das deusas da fertilidade. Depositem a sua confiança no Eterno. Sirvam apenas a Ele, e Ele livrará vocês da opressão dos filisteus. Eles obedeceram. Destruíram os deuses e as deusas, as imagens de Baal e Astarote, e passaram a se dedicar exclusivamente ao serviço do Eterno. Em seguida, Samuel disse: reúnam todos em Mispá, para que eu interceda pelo povo. Todos os israelitas se reuniram em Mispá. Eles tiraram água do poço e a derramaram perante o Eterno, como ritual de purificação. Depois de jejuar o dia todo, confessaram: pecamos contra o Eterno. Assim Samuel preparou os israelitas para a guerra santa ali em Mispá. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os líderes dos filisteus partiram para a ofensiva. Israel foi informado da mobilização deles e teve medo. Os filisteus os estavam ameaçando outra vez. O povo suplicou a Samuel: ore com toda intensidade e não pare de orar. Interceda ao Eterno, nosso Deus, para que Ele nos livre dos filisteus. Samuel ofereceu um cordeiro que ainda não tinha sido desmamado como oferta queimada ao Eterno. Ele intercedeu por Israel, e o Eterno respondeu.
Enquanto Samuel oferecia o sacrifício, os filisteus se aproximavam, dispostos a atacar Israel. Naquele momento o Eterno trovejou sobre os filisteus, e eles entraram em pânico. A confusão foi total. Todos correram de Israel, cada um para um canto. Israel, de Mispa, disparou na perseguição a eles, matando os filisteus em toda parte, até as proximidades de Bet-car. Samuel assentou uma pedra entre Mispa e Sen e deu a ela o nome de Ebenezer, rocha da ajuda, dizendo: Neste lugar, o Eterno nos ajudou. Os filisteus aprenderam a lição e ficaram quietos em seu lugar. Não atravessaram mais a fronteira. O Eterno foi severo com os filisteus durante toda a vida de Samuel. Todas as cidades que os filisteus tinham tomado de Israel, de Ecrom a Gate, foram recuperadas. Israel também livrou os territórios ao redor delas do domínio dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Samuel liderou Israel com firmeza durante toda a sua vida. Todos os anos, ele percorria as cidades de Betel, Gilgal e Mispa. Em cada lugar julgava as causas do povo, mas sempre retornava a Ramá, onde residia. Sua base de governo estava ali. Nessa cidade, ele erigiu um altar ao Eterno.